Oi, pessoal, tudo bem? Por aqui, tudo bem. A gente vai começar mais uma aula agora falando sobre um gênero textual muito legal. O nome dele é infográfico. Confere então aí comigo na tela alguns exemplos, algumas características desse gênero textual tão legal. O infográfico, ele é um texto do tipo informativo, que às vezes também vai ali para o expositivo, porque tem uma intenção com alguns infográficos, que é de você aprender algum conteúdo novo, né? Que é papel do texto expositivo. Só que agora de maneira mais rápida, de maneira com uma assimilação que vai juntar a linguagem não verbal com a linguagem verbal. Você vai ter, então, uma linguagem que é sincrética, né? Ou então a gente pode dizer que é mista. E por que mista? Que é a mesma coisa que de sincrética. Porque tem texto não verbal, imagem, cor, e texto verbal, que é a coisa escrita. Quem faz bons infográficos é a pessoa capaz de resumir muito bem um conhecimento, um conteúdo, para poder colocar nesse tipo de texto e para fazer o leitor conseguir reter conhecimento de maneira rápida e dinâmica. Nós temos aqui uma característica que é importante, que é estabelecer a linha de raciocínio. Não é só jogar informações pelo corpo do texto, é você fazer o leitor passar pelas imagens, passar pela parte escrita, formar talvez aí uma linearidade de entendimento para poder compreender o assunto que está nesse tipo de texto. Vamos para alguns exemplos, né? Aqui eu tenho um motivo, né? Por que é importante esse tipo de texto hoje? Esse tipo de texto, ele entra na nossa mente de uma maneira mais acessível, porque você já acha, nossa, eu vou olhar um texto que é pequeno, mas que tem um conhecimento, então rapidinho eu vou aprender, né? E faz com que nós possamos, de uma maneira rápida, compreender os assuntos que eu quero transmitir, né? Aqui você tá vendo que por ter imagens, por ter textos, por algumas vezes remeter a sons e tudo mais, você tem uma informação que é visual e uma informação que vai precisar ser lida, e assim você assimila rapidamente o conteúdo. Eu peguei um exemplo, tá? Peguei como exemplo esse infográfico aqui, que você tá vendo, e como você pode ver, é um infográfico que tá bem grandão, né? Eu coloquei na imagem anterior que tem uma característica que é o infográfico aparecer bem mais vezes na montagem vertical, tá? Não é uma ordem, não é uma proibição, tanto é que no slide anterior você consegue perceber que o infográfico está na horizontal, mas a maioria deles está na vertical, é mais fácil de você conseguir montar esse tipo de texto. Então aqui eu coloquei ele aqui inteiro, pequenininho, né, para você perceber, e aqui agora grande, para que a gente possa analisar as pequenas coisas importantes desse tipo de texto. Olha só a metalinguagem aqui, ou seja, linguagem que explica a linguagem. Eu estou usando um infográfico para te explicar o que é infográfico e a importância do infográfico. Então, é a linguagem que explica a linguagem, a metalinguagem. Bom, aqui você pode ver algumas informações de por que usar esse tipo de texto. Olha olha esses dados aqui, que bacana. 10%, né, daquilo que nós lembramos porque estudamos, porque ouvimos, 10% você lembra porque você escutou. 20% você lembra do que você estudou, do que você tá ali se preparando para reter, porque você leu. Então, se você leu e falou em voz alta, então aumenta ainda mais a porcentagem daquilo que você retém. Agora, se você tem aqui, né, de tudo o que você viu e fez, 80% fica retido. Então, quando você cria infográficos, quando você cria textos pequenos, organizando as informações que você leu e que você ouviu, aí você consegue reter mais o conhecimento, colocar mais coisinhas aí dentro da sua cachola e deixar elas lá, né, para quando você precisar. Eu não vou ler todo o infográfico,
tá? Mas eu quero mostrar para vocês que alguém colocou em um infográfico motivos para criar esse tipo de texto. É um tipo de texto que se cria muito mais hoje digitalmente, utilizando algumas plataformas, tem várias que você pode procurar, tá? Para que você possa montar esse tipo de texto, mas também dá para você fazer um desenho, um esboço e tudo mais. Tem gente que gosta aí de desenhar que vai se dar muito bem com esse tipo de texto, tá? Bom, eu vou mostrando aqui para vocês que ele vai colocando motivos para você fazer infográficos, para você criar infográficos, porque que as pessoas retêm o conhecimento, que nada mais é do que aquilo que eu acabei de explicar ali mais atrás. Bom, sobre os infográficos, é isso. Texto curto, texto para informar, texto que alia uma linguagem sincrética, texto que aparece bem mais na versão digital, num ângulo vertical, e que faz com que nós aprendamos um pouco mais do que os métodos mais tradicionais. Espero que você tenha compreendido. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.